Videoaula DMH, cadastro de clientes. O cadastro de clientes fica aqui na base do hotel, cadastro, clientes. A princípio ela entra vazia, você pode selecionar e vai selecionar os clientes cadastrados. Eu tenho aqui só apenas uma pequena quantidade, mas só mesmo para demonstração. Mas aqui eu posso, por exemplo, tentar localizar um cliente. Por exemplo, vou tentar localizar o Joaquim no meu cadastro. Eu posso, localizou, filtrou só o Joaquim. Posso também filtrar os clientes por dia de aniversário, por mês de aniversário, por sexo, por país, por cidade, por estado, por classe. Essa classe, quando eu entro aqui no cadastro do cliente, é só preencher aqui. Você pode preencher uma letra, um número, você pode preencher o que você quiser, para você conseguir montar alguns grupos interessantes para você poder selecionar. Profissão, bloqueado sim ou não, e aí você preenche os campos e pede para selecionar. Quando você selecionar um cliente, você pode clicar aqui que você vai entrar na edição desse cliente, nos campos de edição dele. Também você pode pedir um novo cliente, que seria aqui a barra de um novo cliente, para você poder cadastrar um novo cliente no sistema. Você tem condições também aqui de excluir um cliente. Você pode estar imprimindo a relação de clientes. Eu estou aqui só com uma impressora térmica instalada, não estou com uma impressora matricial instalada. Você pode também estar imprimindo as etiquetas desse cliente. E você pode ainda estar ainda fazendo a exportação desse cadastro para alguns outros formatos que podem ser úteis para você na utilização de algum tipo de envio de e-mail diferenciado, algumas coisas assim. Apesar que aqui pelo ADMH você também manda o e-mail. Então, vamos supor que eu quero pegar aqui os clientes com aniversário em julho, por exemplo, né? E mandar para eles um e-mail de feliz aniversário. Ele vai perguntar se eu quero mandar em lote mesmo, porque vai mandar para todos que têm 2 e-mails enviados. Se eu vier aqui na caixa de saída dos e-mails, vão estar aqui os e-mails que foram enviados e vão mandar para o cliente dentro dessa regra. Então, ou seja, você consegue trabalhar aqui de forma muito bacana um e-marketing, um mail assim, muito interessante, que você pode estar tratando direto do cadastro do seu cliente. Aqui você também tem algumas questões interessantes que é importante a gente lidar, né? É que, por exemplo, aqui, quando você vem preencher aqui os dados, ele já tem todos esses dados cadastrados, de endereço, de bairro. Eu tenho uma videoaula específica de base comum que vai explicar para vocês como que é essa questão. Uma outra questão importante é aqui, em hotel, clientes, numa aba clientes, uma aba só para questões relacionadas ao cliente, com algumas extensões para fornecedores, agentes e funcionários. Então eu posso aqui, por exemplo, obrigar o cadastro de titular nas hospedagens antes do check-out. Eu posso começar uma hospedagem, eu posso ainda não preencher os dados do cliente, mas antes de fechar ela, eu sou obrigado a cadastrar o titular. Uma outra situação também é que eu posso obrigar o cadastro de titular na criação da reserva, ou seja, logo de início. E também posso exibir o asterisco no mapa de contas para os clientes que não são cadastrados, para poder entender que aquele determinado cliente ainda não foi cadastrado. Eu tenho também a possibilidade de obrigar, por exemplo, eu quero, aqui no caso, o campo e-mail está obrigatório, o campo telefone está livre. Eu posso escolher para cada um desses campos uma situação diferenciada, aqui no caso o CPF, sem validação. Se preenchido tem que ser válido, obrigatório, não, obrigatório sem validação, obrigatório com validação. Então, ou seja, você tem aqui um conjunto de possibilidades em relação a todos os campos, aos principais campos do cadastro do cliente, que podem te conduzir a uma base muito mais assim completa e muito mais interessante para você estar trabalhando esses processos. Aqui é importante só ter um pouquinho assim de bom senso, porque se você radicaliza e pede muitos dados e o recepcionista não tem esses dados, ou a pessoa de reserva não tem esses dados, há uma tendência a tentar preencher só com asterisco para poder passar a validação. Então, é importante ter uma comunicação muito interessante com o cliente
para que você possa ter o máximo de dados possíveis, mas não obrigar necessariamente todos os dados. Tem também alguns dados assim que a gente pede um pouco mais de atenção quando você possui os módulos fiscais, tanto de nota fiscal de serviço eletrônica, como também o SNRH, que é exigido pelo Ministério do Turismo. Tem vários campos aqui que são obrigatórios. Então, quando você utilizar o SNRH ou você utilizar a nota fiscal de serviço eletrônica, é preciso você marcar lá nos parâmetros uma quantidade maior de campos que são obrigatórios. Você tem aqui uma aba ainda de observações específicas do cliente, tem aqui uma aba de contratos, que existe uma videoaula específica para a parte de contratos. E, de maneira geral, assim, esse é o cadastro de clientes no ADMH.